Março de 2003. É uma armadilha. É uma armadilha. É uma armadilha. Foi a única coisa que Hermione conseguiu pensar quando Harry desapareceu sob sua capa de invisibilidade para sair pelo campo em direção à casa. Eles assistiram a porta se abrir e houve lampejos silenciosos de feitiço antes que a cabeça de Harry aparecesse, e ele os chamou para a frente. Eles se moveram em direção à casa, sob forte desilusão. Hermione observou as ondas de Fred e Charlie subirem silenciosamente as escadas, enquanto Harry sinalizava em direção a uma porta que descia para o porão. Ela podia sentir Tonks atrás dela, enquanto desciam as escadas estreitas, e ouviu feitiços abafados e corpos caindo quando Harry e Remus chegaram ao fundo. Eles estavam na casa há menos de um minuto. Hermione ouviu uma porta se abrir. Claro! A voz desencarnada de Harry chamou suavemente. Eles trabalharam no corredor do porão, forçando a abertura das portas. O silêncio parecia mortal. Foi quebrado apenas por um leve arrastar de pés. Seu coração estava batendo em seus ouvidos, mais alto do que o som de Harry entrando em sala após sala. Eles estavam na metade do corredor quando a porta do outro lado se abriu. Dezenas de feitiços foram disparados. Hermione mergulhou para evitar um Cruciatus correndo pelo corredor. Várias maldições ricochetearam nas paredes. O ar estava cheio de magia. Tudo estava simultaneamente mais lento e rápido. Hermione se concentrou em manter seu escudo levantado e se esquivar o mais rápido possível. Enquanto ela girava para longe de uma maldição ácida que a teria atingido no rosto, o verde mortal de uma maldição da morte correu em sua direção. Você precisa ter o instinto para apenas se mover. Ela se jogou no chão, levantou-se do outro lado do corredor e começou a atacar com metralhadoras na sala no final do corredor. Nada letal. Se Ron estivesse lá, ela poderia bater nele. Finalmente, os feitiços pararam. Houve uma pausa. Ele está aqui, Harry gritou. Hermione entrou rapidamente na sala, removendo sua desilusão. Harry estava rompendo as correntes que prendiam Ron pendurado no teto da sala. Havia 8 comensais da morte, inconscientes no chão. Ron foi espancado. Seu rosto estava tão inchado que era quase irreconhecível. Ele estava claramente gritando, mas nenhum som emergiu. Seus pulsos tinham cortes profundos onde as algemas afundaram em sua pele, enquanto ele estava pendurado. Harry quebrou as correntes, e Hermione e Tonks pegaram Ron antes que ele caísse. Finite incantatum! Hermione acenou com a varinha sobre o rosto de Ron enquanto pegava seu kit de cura. Harry, seu idiota de merda! Ron explodiu assim que não foi silenciado. Saia daqui! Por que diabos você trouxe Hermione? Muito fácil. Tem sido muito fácil. As palavras se repetiram em sua mente enquanto ela começava a curar Ron. Ela trabalhou o mais rápido que pôde. Não tudo, apenas o suficiente. Apenas o suficiente para tirá-lo de casa e poder lutar se necessário. Verifique se é ele, disse Remus. É ele, disse Harry. Verifique, Remus disparou. Como Quirrell passou por Fluffy. Com uma harpa sangrenta, Ron tentou empurrar Hermione para longe e se levantar. Temos que sair daqui. Engula isso. Hermione forçou uma poção para neutralizar o dano de seu órgão interno na garganta, seguida por uma poção restauradora e depois uma poção fortalecedora. Precisamos ir agora, Ron disse enquanto Hermione espalhava uma pasta de hematoma em seu rosto para reduzir o inchaço para que ele pudesse ver. Deixe-me consertar sua mão com a varinha, disse ela, empurrando para trás a algema que ainda envolvia o pulso dele para pingar. Essência de titano na laceração profunda que cortava o osso. Ela reparou as fraturas o mais rápido que pôde. Enquanto ela executava os feitiços, o anel em sua mão de repente queimou em brasa. Ela deu um suspiro engasgado enquanto continuava trabalhando. A sensação mal havia desaparecido antes de queimar novamente. Já chega! Ron afastou a mão de Hermione com um estremecimento. Nós temos que sair. Você me trouxe uma varinha? Harry puxou um e Ron agarrou-o frouxamente e fez menção de se levantar. Ele ficou na metade do caminho e depois afundou de volta no chão. Hermione puxou o braço dele por cima do ombro.
Você está comigo, disse ela. Meu trabalho é tirar você de lá. Seu idiota, por que diabos você deixou Harry te convencer disso? Ron cedeu contra ela, e ela o ajudou a descer o corredor. Você mantém Harry vivo. Hermione disse baixinho. E você é meu melhor amigo. Claro que vim. Ela o fez subir as escadas enquanto seu anel queimava novamente. E de novo, e de novo. Fred e Charlie estavam no topo da escada, esperando por eles. 9 minutos. Precisamos ir. A voz de Charlie estava praticamente vibrando de tensão. Charlie, Harry e Fred saíram primeiro, seguidos por Hermione e Ron, com Remus e Tonks cobrindo a retaguarda. Os olhos de Hermione se fixaram na borda da ala anti-aparição. As barreiras terminam em 25 metros. Só temos que chegar ao centro do campo, disse ela a Ron. Sua voz estava trêmula, mas ela tentou parecer segura. Eles estavam a 6 metros de distância da casa quando o ar se quebrou com sons de estalo. O campo fora da ala anti-aparição de repente se encheu de comensais da morte. Hermione congelou. Havia possivelmente uma centena de comensais da morte, e eles imediatamente avançaram pela barreira, bloqueando a fuga, uma parede de maldições passando à frente deles. Se ela tentasse se virar e correr com Ron, eles seriam derrubados. O limite mais próximo das proteções anti-aparição era através dos comensais da morte. A poção fortalecedora havia feito efeito em Ron, e ele não estava mais se apoiando fortemente em Hermione. A varinha sobressalente que eles trouxeram para ele ainda estava levemente caída em sua mão. Fique abaixada, Hermione, ele disse enquanto se endireitava e avançava para seu lugar ao lado de Harry. A Ordem não tinha mais nada além de excelentes lutadores. A velocidade e precisão com que todos lutaram foram notáveis. Considerando as probabilidades íngremes, era inacreditável que nem todos morreram imediatamente. A disparidade de poder de fogo era enorme. Tonks e Fred foram os únicos usando feitiços verdadeiramente perigosos enquanto lutavam. A estratégia para a fuga rapidamente se dissolveu. Ron não estava nem perto de Hermione. O ataque dos comensais da morte não parecia particularmente talentoso. Havia uma notável falta de sutileza e coordenação em seu ataque. No entanto, a diferença nos números era impressionante. Havia mais de 10 comensais da morte para cada um deles. Hermione se firmou atrás do escudo que ela havia lançado. Ela lançou um feitiço de corte em várias gargantas. Pequenos cortes, simples. Permanente. Sua pontaria tornou-se precisa. 3 comensais da morte caíram, um após o outro. Ela tentou mais alguns, mas outros comensais da morte tiveram o bom senso de manter seus escudos erguidos. Ela deslizou feitiços de corte baixos em direção a seus pés. Muitos dos escudos dos comensais da morte não eram abrangentes. Houve gritos enquanto mais comensais da morte caíam, seus tendões de Aquiles cortados, deixando cair suas varinhas enquanto avançavam. Hermione seguiu o feitiço de corte com mais feitiços letais para garantir que todos ficassem no chão. Seu feitiço de escudo estava começando a se desgastar com o número de feitiços que o atingiram. Ela mergulhou e girou rapidamente para o lado enquanto evitava uma maldição da morte. Ela o sentiu queimar o ar perto de sua bochecha quando quase a roçou. Ela reformulou seu escudo enquanto lutava para se mover em direção ao limite das proteções anti-aparição. Ela procurou por Harry e Ron e os outros, mas os comensais da morte estavam tão perto. Todo mundo estava espalhado. Hermione se virou bruscamente para evitar uma maldição desconhecida. Ao fazer isso, algo atingiu seu pulso esquerdo. A dor era intensa. Ela tropeçou para trás olhando para baixo e percebeu que havia sido atingida onde sua camisa protegida havia subido em seu pulso. Marcas profundas e dolorosas começaram a se formar em seu braço. A maldição do ácido. Se não fosse contida, poderia se espalhar. A dor era tão forte que foi difícil concentrar-se na contra-maldição. Ela foi forçada a parar e se esquivar para evitar novas maldições. Na terceira tentativa, ela finalmente conseguiu manter a contra-maldição. As marcas diminuíram, mas a dor ainda era intensa. Ela caiu para trás, ofegando, tentando encontrar um local mais seguro. O espaço estava aberto demais. Nada para se esconder, exceto os corpos ao redor. Ela não conseguia parar de pensar em seu ferimento,
como um relógio rodando no fundo de sua mente. Não era letal, mas sério. Ela teria que ter cuidado para não agravar a lesão. Os ossos estavam enfraquecidos. Ela lançou um poderoso confringo para afastar os comensais da morte que se aproximavam. Onde estavam os outros? Remus e Tonks lutavam costas contra costas, presos contra a parede da casa. Harry estava mais próximo dela, enfrentando dezenas de comensais da morte. Seus óculos estavam quebrados, e um corte na testa deixava sangue escorrendo pelo rosto. Fred, Charlie e Ron tentavam chegar até ele. Hermione desviou os olhos quando um brilho metálico chamou sua atenção. Ela se esquivou instintivamente e agarrou o pulso de seu agressor, usando seu ímpeto para desarmá-lo. O combate corpo a corpo era difícil, com pouco espaço para movimentos precisos. Com um gesto rápido, ela neutralizou o inimigo. Hermione limpou o rosto, cuspindo, e viu um enorme comensal da morte desmascarado agarrar Ron. Harry, Fred e Charlie lançaram feitiços, mas eles ricochetearam no comensal da morte, lobisomem. Ron gritava em agonia enquanto tentava se libertar. Hermione concentrou-se profundamente e sussurrou: Carbone Screre. Uma energia escura disparou de sua varinha, envolvendo o lobisomem. Ele congelou por um momento antes de cair ao chão. Ron caiu ao lado dele. Enquanto Hermione olhava, algo se moveu em sua direção. Ela se virou, mas não há tempo de evitar o golpe. Uma dor aguda atingiu seu peito. Ela engasgou tentando respirar e olhou para baixo. Havia uma faca cravada em seu lado. Se ela tivesse se virado uma fração de segundo depois, a faca poderia ter atingido um ponto vital. Enquanto estudava a situação com surpresa, Hermione percebeu que provavelmente já havia perdido algo importante. Sua mente, treinada para curar, não conseguia desligar-se. Sua varinha escorregou de seus dedos e suas mãos se moveram rapidamente para segurar as do comensal da morte que ainda a agarrava. Ela o impediu de torcer ou puxar a faca, sentindo os ossos de sua mão esquerda racharem sob a pressão. Sem hesitar, ela enfiou o joelho entre as pernas dele, fazendo-o cair ao chão e soltar o punho. Hermione tropeçou para longe, ofegando. Onde estava sua varinha? Havia sangue em seus olhos. Ela balançou a cabeça, tentando clarear a visão. Olhou para o peito novamente. Seu pulmão direito fora perfurado, e ela suspeitava que seu fígado também havia sido atingido. Era difícil dizer ao certo. Quando finalmente viu sua varinha, tentou alcançá-la sem dobrar o torso. Seus dedos se fecharam em torno da alça, mas alguém agarrou seus cabelos trançados e a arrastou até que seus pés mal tocassem o chão. Eu me lembro de você, sangue ruim, disse Rabastan Lestrange, rindo enquanto removia sua máscara. Seus olhos caíram sobre a faca ainda cravada em seu peito. Olhe só isso. Alguém já começou o trabalho. Hermione tentou amaldiçoá-lo, mas ele golpeou sua varinha, fazendo-a cair no chão. Quantas vezes você acha que posso te esfaquear antes que a luz se apague em seus olhos? Ele perguntou, puxando a lâmina de seu peito. Hermione deu um suspiro áspero enquanto tentava impedi-lo. O lado direito de seu corpo estava escorregadio com o sangue. Rabastan arrastou a lâmina até seu peito, pressionando sobre seu coração. Ele mudou a lâmina até encontrar um espaço entre suas costelas. Aqui? Ou devo começar mais baixo? Sua voz era provocadora. Quando a ponta da faca começou a cortar sua pele, Rabastan parou. Seu aperto afrouxou, e ele caiu morto aos pés dela. Hermione desabou com ele, segurando-se com uma das mãos. Atrás de Rabastan, um comensal da morte mascarado estava sozinho no campo. Vários outros congelaram e se viraram com surpresa quando Rabastan caiu. Eles estavam mortos antes que pudessem erguer suas varinhas. Hermione apenas olhou. Ela suspeitava que seu pulmão perfurado estava em colapso. Pressionou a mão contra o ferimento para evitar uma hemorragia e para impedir que o ar entrasse em sua cavidade torácica. Ela observou sem expressão, enquanto o comensal da morte que acabara de aparecer começava a cruzar o campo. Era Draco. Ela nunca o tinha visto lutar, não realmente, mas o estilo era familiar.
Ele era tão mortal quanto ela havia imaginado. O estilo imprevisível de Bellatrix era marcado por seu sadismo e insanidade. Já o estilo de Draco era puramente eficiente e brutal. Ele não se preocupava em causar dor desnecessária ou em fazer prisioneiros. Seu objetivo era claro: eliminar os inimigos sem hesitação. Enquanto avançava sobre os comensais da morte ao seu redor, sua abordagem era calculada e implacável. Sua capacidade de neutralizar os oponentes rapidamente era impressionante, quase aterrorizante. Era um jogo de números. Esforço mínimo, alto retorno. Ele lançou um feitiço no chão, transformando a área ao seu redor em líquido. 15 comensais da morte desapareceram imediatamente sob a superfície. Gritos ecoaram, mas ele cancelou o feitiço, deixando-os à mercê da terra ao redor. Sem hesitar, ele lançou maldição após maldição, a maioria delas de forma não verbal. Os comensais da morte caíam constantemente. Draco conjurou um bando de colibris prateados. Vários comensais da morte hesitaram, visivelmente confusos. Com um movimento rápido de sua varinha, os pequenos pássaros dispararam pelo ar como uma saraivada de projéteis, atingindo gargantas e peitos de quem não tinha um escudo poderoso. Ele chamou os pássaros de volta, agora pingando sangue, e os lançou novamente. Ele estava a poucos metros de Hermione. Estendeu a mão e a agarrou pelo pulso esquerdo. Ela deu um grito baixo ao sentir seus ossos danificados se quebrarem em suas mãos. Ele puxou algo de suas vestes e o ativou, criando um silêncio mortal ao redor. Todos caíram no chão, ofegando e lutando por ar. Hermione gritou de dor e pânico, tentando se libertar enquanto sentia seu pulso quebrar. "Draco, pare!" ela gritou, vendo os rostos dos comensais da morte ficarem pálidos. "Você não pode continuar assim." "Sua idiota!" ele rosnou, liberando seu pulso. "Espere aqui." Ele jogou o artefato escuro no chão, que se retorceu em um monte de sucata. Ele caminhou até Harry, Ron, Fred, Charlie, Remus e Tonks, executando um feitiço de revivificação em cada um deles, seguido por um Obliviate murmurado. Levitou os corpos inconscientes atrás dele enquanto se virava. Ele convocou a varinha de Hermione do chão e a puxou pelo braço. Era difícil respirar, e o movimento era agonizante. Seu pulso esquerdo parecia estar sendo esmagado. O sangue escorria pelo seu lado, e ficava cada vez mais difícil respirar enquanto Draco a puxava pelo campo. "Preciso selar o ferimento", ela pensou, tentando focar. "Preciso encontrar alguém que possa me ajudar." Draco a levou até as enfermarias anti-aparição, deixando os corpos revividos do lado de fora. Antes que ela pudesse dar um passo, ele a agarrou e aparatou com ela. Eles pousaram na cabana. Ele imediatamente a soltou e arrancou a máscara e as luvas. Ela caiu contra a porta, ofegando. "Você não pode deixá-los lá", ela murmurou. "Eles vão acordar em menos de um minuto", ele respondeu, seu rosto se contorcendo de fúria. Ajoelhado no chão, Draco usou a ponta de sua varinha para desenhar uma série de runas no chão. As runas brilharam por um momento, e um alçapão apareceu. Abrindo-o com um puxão, ele se abaixou e puxou o que parecia ser um hospital inteiro de suprimentos de cura. Ele se virou para olhar para Hermione. Seu rosto estava pálido de raiva. "Você consegue aguentar até eu encontrar um curandeiro?" ele perguntou, sua voz tremendo. Ela balançou a cabeça. "Você vai ter que fazer isso. Eu nunca usei feitiços de cura complexos", ele admitiu, puxando os suprimentos necessários. Hermione se arrastou até a parede e fez um pequeno gesto para o lado direito com o pulso quebrado. "Meu fígado. É de lá que o sangue está vindo. Acho que há ar na minha cavidade torácica. Está colapsando meu pulmão." Draco conjurou uma maca e a ajudou a deitar. Ela engoliu uma poção de reabastecimento de sangue antes de confirmar os ferimentos. Ele tinha todas as poções necessárias para estabilizá-la e evitar que ela entrasse em choque. Suas mãos eram firmes. Ele cortou suas roupas e executou os feitiços para estancar o sangramento e reparar os vasos sanguíneos e dutos biliares em seu fígado, seguindo suas instruções cuidadosamente.
Então, entregou a ela outro frasco de poção para reabastecimento de sangue. O feitiço para remover o ar que colapsava seu pulmão foi complicado. Hermione teve dificuldade para mostrar a ele o movimento da varinha. Suas mãos ainda tremiam, apesar do alívio da dor. É mais sutil do que isso, ela tentou explicar. Apenas o mais leve tremor lateral da ponta, ou vai puxar com muita força e danificar o tecido. Estremecendo, ela colocou as duas mãos ao redor da dele e lentamente moveu sua mão esquerda no movimento necessário, enquanto dizia o encantamento no tempo de cada movimento. Ele acertou na terceira tentativa. E então, depois de reparar o tecido pulmonar, é apenas um feitiço de cura regular para corrigir o músculo diafragmático e fechar a incisão. Ela instruiu quando finalmente conseguiu respirar novamente. Ela desabou para se recuperar enquanto ele limpava o sangue dela. Estava com uma crosta em seu rosto, em seus cílios. "O que você estava fazendo lá?" Ele perguntou em voz baixa e trêmula quando ela se virou e transfigurou um pedaço de curativo em uma camisa, tentando puxá-lo pela cabeça. "Harry me pediu para vir", disse ela com um pequeno encolher de ombros. "Eu disse a você, precisamos de Ron." "Você não tem experiência em combate", ele respondeu, pálido e com as mãos tremendo levemente enquanto a ajudava a puxar a camisa sobre a cabeça. "Por que eles estão trazendo você de novo sem nem mesmo lhe dar um parceiro?" Hermione não olhou para ele. Ela engoliu em seco e deslizou a mão direita pela manga. "Eles precisavam de um curandeiro. Nossa outra curandeira perdeu seu pé forrageando. Fui escolhida porque conseguia andar mais rápido." Ele respirou fundo. "Você sabia que era uma armadilha", disse ele. "Você sabia disso. Mas foi mesmo assim. Emboscada na prisão de Rabastan. Ninguém realmente pensou que a Ordem seria idiota o suficiente para cair nessa. Foi uma simulação de treinamento para os novatos." Harry estava indo embora. Então, Harry é o ponto central desta guerra. Se ele morrer, acabou. Eu sempre o seguirei. Estrategicamente, sou uma vítima que podemos pagar. Harry não é. Se eu melhorar suas chances em qualquer coisa, vale a pena. Ela respondeu com uma voz firme, enquanto se torcia cautelosamente e levantava o pulso quebrado para deslizar para baixo da manga. "Você não estava salvando Potter. Você estava salvando Weasley." Hermione contraiu o ombro. "Ron é crítico. Harry precisa de Ron. Se algo acontecer com Ron, isso o quebrará. Ele precisa que Ron queira vencer." "E você? Potter não precisa de você?" Draco disse, seus olhos brilhando de raiva. Hermione desviou o olhar. "Não é como se ele precisasse de Ron. Eu não sou assim com ele." Ela engoliu o nó na garganta. "Os Weasleys," ela começou, e então deu um breve suspiro. "Eles são sua família. Eles são tudo o que ele quer. Para vencer, ele precisa ser capaz de se ver com eles depois. Isso é o que o move. Se ele perder, parar de acreditar que vai conseguir, ele não continuará. Ele não será capaz. Achei que você fazia parte do trio. Potter não vai se desesperar se ele perder você?" "Não," ela disse, desviando o olhar. "Ele sofreria. Ele ficaria com raiva. Mas eu não sou emocionalmente vital. Eu nunca fui muito boa em..." Seus lábios se contraíram. "Ron se conecta com Harry emocionalmente. Harry é movido por suas emoções. E daí? Potter o arrasta para um tiroteio ao qual você não tem experiência em tentar sobreviver porque é dispensável o suficiente? Ron vem primeiro. Harry sempre cuidará dele primeiro. Ele não pensa com clareza quando as pessoas que considera família estão em perigo. Ele não percebe que está arriscando os outros," ela disse, erguendo o queixo. "Ele sempre foi assim." Draco a encarou. "Então quem se importa com você, Granger, se Potter não se importa?" Ela piscou. "Eu não preciso de ninguém para cuidar de mim," ela disse rigidamente, mas sua voz tremeu. "Não foi um acidente, Draco. Eu escolhi reduzir meu valor de vítimas." Sua expressão endureceu. "Você se tornou dispensável para Potter. Quanto mais fraquezas Harry tiver, mais vulnerável será toda a resistência." Ela não achou que Draco pudesse parecer mais bravo do que já estava, mas de repente,
Ele parecia prestes a explodir. Quando eu acho que não posso odiar mais o Potter, ele encontra uma nova maneira de provar que estou errado, ele disse, pegando mais poções e entregando a ela. Ela tentou puxar as rolhas com uma mão, mas não conseguiu. Tinha certeza de que se tivesse que mover o pulso esquerdo novamente, desmaiaria. O que aconteceu com a sua mão esquerda? Ele perguntou abruptamente, pegando de volta um frasco e abrindo para ela. Você o quebrou. Ele pareceu ficar mais pálido. Já estava ferido, disse ela para esclarecer. Fui atingida por aquela maldição do ácido. No momento em que consegui contra-atacar, os ossos estavam praticamente destruídos. Você acabou de agarrá-lo. Você deveria ter me contado. Ele enfiou a mão em suas vestes e tirou o kit que ela lhe deu no Natal. Arrancou o analgésico da abertura, umedeceu um pano e envolveu seu pulso e sua mão com ele. Hermione quase engasgou de alívio quando a queimação diminuiu. Você precisa que eu remova os ossos? Ele perguntou depois de um momento, enquanto a observava embalar o pulso contra o peito. Ela olhou para ele. Você poderia? Eu mesmo faria isso, quando tivesse uma chance. Remover ossos com precisão, especialmente fragmentos, era um processo doloroso. A menos que ela quisesse crescer todo o seu braço, seria uma provação lenta que seria difícil permanecer focada e com as mãos firmes o tempo todo. Ela planejou lidar com isso depois que voltasse para verificar Ron. Eu conheço o feitiço. Você quer que eu te atordoe? Ele perguntou. Não. Devo ficar acordada, a menos que você já saiba todos os nomes dos ossos da mão e do pulso. Não, ele disse olhando para longe, sua boca pressionada em uma linha dura. Desembrulhando sua mão novamente, ela lançou um feitiço de diagnóstico sobre ela e avaliou o dano. Além das bolsas profundas que o ácido havia queimado na carne, havia 4 ossos esmagados e outros 6 com vários níveis de corrosão, incluindo a ulna. Ela teria que desossar metade do antebraço. Hermione olhou para Draco por vários minutos, antes de respirar fundo e desviar o olhar. O quinto metacarpo primeiro. Quinque metacarpus, ela instruiu. Quinque metacarpus, ósseos dispersimos. Draco repetiu. A dor aguda quando o osso na mão de Hermione desapareceu abruptamente quase a fez gritar. Ela encostou a cabeça no ombro de Draco e estremeceu. A dor, sem a onda de adrenalina da batalha, era mais difícil de suportar. Então o Ramato. Os Ramatum, ela continuou, estremecendo contra seu ombro, tentando se preparar. Ela estava chorando em suas vestes quando ele removeu todos os fragmentos de ossos. Metade de seu antebraço e a maior parte de sua palma estavam praticamente sem ossos, amontoados em seu colo. Draco puxou uma garrafa de Skele-Gro. Ela engasgou e estremeceu quando a sensação de agulhadas dos ossos crescendo novamente envolveu seu braço. Ele derramou essência de titano em todo o braço para consertar os bolsos de tecido corroído. Hermione tentou impedi-lo. Não, é um desperdício. Eu posso curá-los com feitiços depois que os ossos crescerem novamente. Ela protestou. Draco a encarou. Cale-se. Ela ficou em silêncio enquanto ele molhava seu braço uma segunda vez e, em seguida, vasculhava mais materiais de seus suprimentos, montando um gesso mágico com surpreendente eficiência. Por que você tem tudo isso? Ela perguntou, examinando os suprimentos enquanto ele enrolava a moldura ao redor de sua mão e subia até o cotovelo, garantindo que os ossos crescessem retos. Consegui para você, ele respondeu. Ela olhou para ele com surpresa. Depois de Hampshire, fiquei preocupado que você aparecesse ferida de novo. Achei que se tivesse tudo de que você precisa em mãos, me preocuparia menos. O coração de Hermione doeu dentro do peito quando ele a ajudou a colocar a tipóia do gesso sobre a cabeça. Mas isso é muito. Esta é praticamente toda a lista de inventário de uma enfermaria de vítimas. Ele ergueu uma sobrancelha. Eu não sabia que tipo de coisa era crucial para a cura de vítimas na época. Pesquisei. Então, recebi uma longa palestra sobre como curar ferimentos comuns de batalha como um presente de Natal no ano passado. Isso me ajudou a completar tudo o que eu perdi.
Hermione corou. Você poderia se tornar um curandeiro, ela disse a ele. Você tem um talento natural para isso. O canto de sua boca se contraiu levemente. Essa é uma das coisas mais irônicas que alguém já me disse. Ele respondeu. A conversa parou. Eu tenho que voltar. Ron está ferido. E Harry também. Ela disse em uma voz suave, movendo-se para se levantar. Draco se levantou, seus olhos ficando frios. Nunca mais vá em outra missão. Não é sua decisão, ela retrucou, encontrando seus olhos. Ele empalideceu e sua mandíbula ficou tensa. Lembre, Moody, se a Ordem quiser minha assistência contínua, eles vão mantê-lo vivo. Hermione se acalmou e sua boca se torceu enquanto ela olhava para longe dele. Você está fazendo isso por sua mãe, Draco. Ele a virou com firmeza pelos ombros e olhou para ela. Ela está morta, disse ele. Você não é. Minha lealdade era para com os menos responsáveis por seu sofrimento. No entanto, se a Ordem decidiu que você é uma vítima acessível e o envia para ser ceifada como forragem de batalha, não serei nobre. Não tenho escrúpulos em exigir vingança dupla. Vou fazer Potter pagar se ele te matar. Hermione congelou. Isso era perigoso. Ela não havia considerado esse risco. Ela sabia que a lealdade de Draco não era baseada em ideologia. Era puramente um sentimento de lealdade pessoal. Ele odiava Harry, mas odiava Voldemort ainda mais. A confissão emocional e descuidada de Hermione acabara de lhe dar motivos para hesitar. Ele era possessivo. Ela era sua. Harry a colocara em perigo. Ela deveria ter entrado em pânico. Deveria estar com frio. Deveria tê-lo lembrado de seu voto. Deveria lembrá-lo de que ela sempre escolheria a Ordem primeiro até que eles ganhassem. Se ele a quisesse, teria que esperar. Era o que ela deveria fazer. Mas ao olhar para ele, seus ombros tremeram. Ela estava tão cansada. A vida estava fria há muito tempo. Seus dedos se contraíram. Ela quase o alcançou. Então, lentamente, fechou a mão em um punho e recuou. Não faça isso, Draco. Sua voz falhou. Você não é dispensável, ele disse em voz baixa e desesperada. Você não pode afastar todos para que se sintam confortáveis em usar você e deixá-la morrer. A mão de Hermione tremia e sua garganta parecia ter uma pedra alojada. Ela baixou a cabeça e respirou fundo. Ron está ferido. E Harry? Ela se preparou e tentou se libertar. Isso é guerra. Não é uma espécie de autocondenação trágica ser dispensável. É uma responsabilidade estratégica não ser. Eu pensei que você teria percebido que era o meu caso. Um curandeiro não vai ganhar a guerra. Por isso estava disponível para negociar. Até tenho um substituto na enfermaria do hospital agora. Por sua causa. Tive que treiná-la. Ela deu uma risada amarga. Você fez isso comigo. Você me fez tão dispensável quanto eu. Ela sufocou um soluço. E você nem me queria também. Ele se encolheu e seu aperto afrouxou. Eu tenho que ir agora. Sua voz tremeu enquanto ela se afastava. Draco a pegou pelo braço direito e a puxou de volta. Você não é substituível, disse ele. Suas mãos tremiam enquanto a agarrava. Você não é obrigada a tornar sua morte conveniente. Você tem permissão para ser importante para as pessoas. A razão pela qual fiz aquele maldito voto foi para mantê-la viva. Para mantê-la segura. Ela tentou se afastar, mas ele não a soltou. Ela se contorceu, tentando fugir. Ela tinha que ir, porque ele continuava olhando para ela com desespero escrito no rosto, e isso a estava quebrando por dentro. Ela soluçou. E antes que tivesse tempo para pensar, torceu os dedos de sua mão direita nas vestes dele, puxou-o para mais perto e o beijou. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no canal e não esquece de ativar as notificações.